Que notre Dieu soit loué. Que o nosso Deus seja louvado. Cet après-midi, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Essa tarde vos saudamos no santo glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Frère Josué, le prédicateur de Nuizi, Irmão Josué, pregador de Luisi, m'ont chargé de vous saluer dans le saint nom de Jésus-Christ. me encarregou de vos saudar no santo nome de Jesus Cristo. Nous continuons notre grand sujet Continuamos com o nosso grande sujeito intitulé le respect. intitulado Respeito. Le respect, O respeito c'est parmi deux prédications vitamineuses dans le message du temps de la fin. é uma das pregações vitaminosas da mensagem do tempo do fim. Et lèvons-nous pour lire 1 Pierre chapitre 3 Levantemos-nos para ler 1 de Pedro capítulo 3. au verset 15. 1 de Pedro 3,15. C'est notre verset de base. É o nosso versículo de base. Nous allons poursuivre ça jusqu'au dimanche. E Dieu vamos voulant. ler isso até domingo, se Deus quiser. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mas santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amen. Amém. Prions. Tata Oremos. Nzambe, Pai Santo, merci mingi. muito obrigado. Sangisi biso na ngonga oyo Nos reuniste neste momento tout autour de ta parole. em volta da tua palavra Pona koyoka conseil ya Nzambe. para ouvir o conselho de Deus. Pambola likomi totangi. Abençoa a escritura que lemos. 200 ce soir. Dei sexta tarde Pesa ndimbola. e dá a interpretação Poto pambwama de ta part. para sermos abençoados da tua parte. Au nom sérieux de Jésus-Christ. No Amen. glorioso nome de Jesus. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, nous continuons notre grand sujet. continuamos com o nosso grande sujeito. Un grand sujet est devant nous cette semaine. Grande sujeito está diante de nós nesta semana, Intitulé Le respect. intitulado O Respeito. Et j'avais dit, E eu tinha dito nous allons voir ce grand sujet avec trois petits sujets. que tínhamos que ver esse grande sujeito com 3 pequenos subtemas. Avant-hier, nous avons vu Anteontem nós vimos le respect paye. o respeito paga. Cet après-midi, E na tarde de hoje, nous allons voir que le manque de respect aussi paye. veremos também que a falta de respeito paga. Et Dieu voulant le dimanche, Se Deus quiser no domingo, nous allons voir que Dieu exige le respect en 10 groupes. veremos que Deus exige respeito em 10 grupos. Avant-hier, Anteontem, nous avons compris, nós entendemos, comme Frère Branham nous a dit, como a Branham nos disse, si Lazare était ressuscité, se Lázaro ressuscitou, c'est à cause du respect foi por causa do respeito que ses sœurs que as suas irmãs ont donné vis-à-vis de Jésus-Christ. manifestaram diante de Jesus Cristo. Parce que le respect paye. Porque o respeito paga. Et aujourd'hui, nous allons voir, Hoje veremos tout le monde a manqué du respect. que todo mundo que faltou respeito Ils étaient frappés par Dieu. foram atingidos ou batidos por Deus. Amen. Amém. Kozanga respect. Falta de respeito Et futa kapé. também paga. Ko futa na E ngwezali. qual é o seu pagamento? Ko beta mianzambe. É ser batido por Deus. Lisons Actes des Apôtres chapitre 7. Vamos a Atos capítulo 7 Nous allons voir manque du respect e veremos a falta de du respeito peuple d'Israël do povo de Israel vis-à-vis de Moïse, leur sauveur. diante de Moisés, Que Dieu o envoyé. seu Salvador. Actes des Apôtres chapitre 7, Atos capítulo 7, au verset 22. no versículo 22, Voici ce que nous lisons. nós lemos assim: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, Et il était puissant en parole e ele era poderoso em palavras et en œuvre. e em ações. Il avait 40 ans E quando tinha 40 anos, lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses e frères, veio ao seu coração desejo de visitar os seus irmãos, le fils d'Israël. os filhos de Israel.
Bah, souligner une phrase très importante. Sublinhar uma frase muito importante. Bible obi. Bíblia diz Moïse ayaka na âge ya 40 ans. que Moisés veio aos 40 anos Liboso ya bandeko na ye. diante dos seus irmãos Avec un bon cœur. com um bom coração. Le but c'était quoi? Qual era o objetivo? De délivrer ce É frère de libertar os seus irmãos dans l'esclavagisme en Israël, en Égypte. na escravatura lá no Egito. Il vint un qu'on outrageait E veio um constrate et prenant sa défense. e tomando a sua defesa. Dans oiseau tambola, Quando andava, amoni 2 personnes basana kobunda. viu 2 pessoas que lutavam. Moko azalaki israélite, Um era israelita mosusu azalaki égyptien. e o outro era egípcio. Mais Bible obi, Bíblia diz Moïse azwaki ngambu ya frère na ye. que Moisés defendeu o seu irmão Il vengeant celui qui était maltraité e vingou-se daquele que estava a ser maltratado et frappant égyptien. e matando ao egípcio. Moni Moïse amoni bande komi bale bazobunda. Moisés viu 2 homens a lutarem. Moko égyptien, Um era egípcio moko israélite. e o outro era israelita. Bible obi abeti égyptien Bíblia diz que ele bateu o egípcio pe abomaki ye. e matou-lhe também. Ezalaki souci Era a preocupação ya koporter délivrance na bandeko na ye. de levar libertação aos seus irmãos. Vous voyez mes chers frères bien-aimés? Vem, queridos irmãos C'est amados, pourquoi au verset 25, se força ao versículo 25, il pensait que ce frère, ele pensava que os seus irmãos comprendrait que Dieu leur accordait la délivrance par ses mains. tivessem entendido que Deus lhe desse a liberdade pelas suas mãos. Moïse asalaki bongo, Moisés fez isso d'après yakanisaki, porque ele pensou bandeko na que ye, os seus irmãos bako comprendre que yende mutu nzamba pesi entenderão délivrance que era ele que Deus tinha dado a libertação pour a délivrer bango. para que libertasse eles. Mais malheureusement, Mas infelizmente mais ils ne comprirent pas. eles não entenderam. Ba comprendre que position Moïse était. Não entenderam a posição de Moisés. Moïse azalaki un délivreur liboso na bango. Moisés era um libertador diante deles, Mais peuple Israël a compris que tendance à Moïse était. mas o povo de Deus não entendeu a tendência de Moisés. Vous voyez mes chers frères bien-aimés. Bem, queridos irmãos amados, Le jour suivant, no dia seguinte, Mokolo elandaki, il parut au milieu d'eux comme il se battait. apareceu no meio daqueles como se lutavam. Amoni lisusu bato mibale, Viu mais 2 pessoas baza na kobunda. que estavam a Et lutar. Moïse a commis liboso na E bango. Moisés chegou diante deles. Et il vous êtes frères. E será que sois irmãos? Pourquoi vous maltraitez-vous de l'un à l'autre? E por que estão a lutar um ao outro? Boza bandeko. Vocês são irmãos. Bokoki kobunda te. Não podem lutar. Pona nini boza na kobunda. Por que estão a lutar? La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. Mais celui qui maltraitait son prochain Mas aquele que maltratava o seu próximo le repoussa lhe expulsou, en disant dizendo: qui t'a établi chef et juge sur nous. quem te estabeleceu chefe e juiz sobre nós? Aza ko exalter bango na kimia. Exortava eles com toda a tranquilidade. Bokoki na kobunda te boza bandeko. Não podem lutar porque são irmãos. Nzokande na tango Moïse abomaki égyptien mokolo Afinal, elekaki. quando Moisés matou o egípcio no dia passado, D'après Moïse akanisaki moto tamonaki ye. Moisés pensou que ninguém tinha lhe visto. Nzokande bamonaki ye. Afinal, tinham lhe visto mesmo. C'est pourquoi au verset 28. Isso no versículo 28. Veux-tu me tuer Queres me matar comme tu as tué hier égyptien? como ontem mataste o egípcio? Ndeko na ye yebisie. Aquele irmão lhe disse: Nani atie yo bokaboli entre nga na ndeko na nga tozobunda. quem te colocou o juiz entre eu e o meu irmão? Olingi obomanga. Você quer me matar Ndenge obomaki égyptien lobi. como mataste o egípcio ontem? Ezalaki manque ya respect Era falta de respeito envers Moïse. para com Moisés. E na tango Moïse ayoki phrase E quando wana, Moisés ouviu essa frase, à cette parole, a essas palavras, Moïse prit la fuite Moisés tomou a fuga et il alla séjourner dans le pays de Mandia e foi habitar na terra dos Midianitas, où il engendra 2 fils. aonde gerou 2 filhos. 40 ans après plus tard, 40 anos mais tarde, un ange lui apparut au désert o anjo lhe apareceu no deserto, de la montagne de Sinaï no Monte Sinai, dans la flamme d'un buisson en feu. diante de uma sarça de fogo. Alléluia! Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, Nzambe atindaki Moïse Deus mandou Moisés
na Israël, na Égypte, pardon, lá no Egito, pour a délivrer peuple naie. para que fosse libertar o seu povo. Mais à cause il y a manque, il y a respect. Mas por causa da falta de respeito, Na place pas a délivrance. no lugar de serem libertados Ba comprendre que attitude ya Moïse e était. não entender a atitude de Moisés, Tangu ba manquer Moïse respect. quando faltaram respeito a Moisés, Bible obi Moïse akima ki mosika na mboka ba mandia. a Bíblia diz que Moisés fugiu na terra dos Et midianitas. délivrance ezala ki pembeni pona peuple E a libertação que Israël. estava prestes para o povo de Israel, À cause ya manque ya por respect. falta de respeito, Nzamba bakiseli bango lisusu 40 ya Deus souffrance. acrescentou mais 40 anos de sofrimento. Kaite mtu nalobi yango. Não fui eu quem disse isso. Écoutez comment frère Branham, Irmão Branham il a interprété le verset que nous venons de lire. interpretou o verso que acabamos de ler. Dans sa prédication, le Na respect, sua pregação, o respeito, au paragraphe 75, no parágrafo 75, écoutez ce que frère Branham dit. diz irmão Branham, Dieu, Deus, veuillez m'excuser, le peço respect, perdão. paragraphe 57. parágrafo 57. Écoutez ce que frère Branham dit. Você ouviu o que diz irmão Branham? Ensuite, Depois, il y a un autre homme há outro homem dont j'aimerais parler. em que eu gostaria de falar. C'était Moïse. Era Moisés. C'était un grand et puissant prophète Era grande e poderoso profeta du nom de Moïse. chamado Moisés. Le peuple Israël O povo israelita aurait dû comprendre, tinha que entender, aurait pas la Moïse, em vez de entenderem Moisés, selon les Écritures, segundo as Escrituras, que Dieu allait les délivrer et les faire sortir de l'Égypte. que Deus tem que libertar e fazer sair do Egito. Mas, Aussitôt que Dieu y préparait son homme uma vez que Deus preparou o seu homem, et envoyé en Égypte, ele enviou para o Egito, il eut aucun respect pour lui. não tiveram nenhum respeito para com ele. Moto nzamba tindi O homem que Deus mandou pour la délivrance, para que fosse libertar, bapesa qui est lui-même yate. não lhe respeitaram. Il le repoussait et dit, Lhe expulsaram e disseram: nous tueras-tu comme tu as tué un Égyptien? queres nos matar como mataste o egípcio? À cause de cela, Por causa daquilo, il reste dans l'esclavagisme pendant une période supplémentaire ficaram nas período suplementar de 40 ans. 30 anos. Vous voyez mes chers frères bien-aimés, Estão a ver, irmãos amados? pour ne manquer respect, Por falta de respeito, babakisa makili susu na 40 ans ya souffrance. são mais 40 anos de sofrimento. Ils restèrent dans l'esclavagisme Ficaram na escravatura parce qu'ils refusaient de respecter le libérateur porque recusaram de respeitar o libertador qui était venu pour le que délivrer. vinha para lhes libertar. Cela le réduisit de nouveau en esclavagisme. E aquilo reduziu-lhes mais à escravatura. Non, Não. parce que Dieu voulait qu'il reste-t-il là. Não é porque Deus quisesse que ficassem mais lá. Não foi Deus que quisesse ficar lá mais por 40 anos. Moment était tout à fait juste. O momento já era totalmente Le justo. moment de Dieu était O juste. momento de Deus era justo. La présence de Moïse A presença de Moisés était la délivrance. era a libertação. Mais ils restèrent 40 ans, Mas ficaram mais 40 anos, 40 ans de plus, 40 anos mais, parce qu'ils refusaient porque eles recusaram d'accepter le moyen prévu par Dieu pour l'échapper. de aceitar o meio provido de Deus para se escaparem. Amen. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, manque du respect paye. a falta de respeito também paga. Vous voyez mes chers frères bien-aimés, Vem, irmãos amados, à cause de respect, por falta de respeito, Bible obi peuple à a Israël Bíblia diz que o povo israelita a demeuré qu'il sous 40 ans de plus à souffrance. permaneceu mais 40 anos de sofrimento. Alors, tous les sous les sommes sous. Vamos pegar uma outra lição. Poete Moïse va manquer qu'un respect para les belés. Que Moisés foi faltado de respeito por muitas vezes. Vraiment, les autres colobela Moïse ming. Hoje falaremos muito de Moisés. A souffrir comme casse. Ele sofreu muito. Et tant que ça manquer E respect, quando lhe faltavam respeito, Zambe pa beta ki bande ko Deus ana. também bateu aquelas Oh, pessoas nyoso ba manka ki mosala nzambe que respect. faltavam respeito ao servo de Deus. Nombre chapitre 12, Números capítulo 12, au verset 1 à 9. Números 12, 1 a 9. Marie et Aaron parlèrent contre
Moïse. Miriam e Arão falaram contra Moisés, Pas pour Moïse, não para Moisés, mais contre Moïse. mas contra Moisés. Ce manque de respect. É falta de respeito. Au sujet de la femme éthiopienne Acerca da mulher etíope, qu'il avait prise, que ele tinha atirado. car il avait pris une femme éthiopienne. Porque tinha tirado uma mulher etíope. Moïse a balak une femme éthiopienne. Moisés casou com uma mulher etíope. Et comment qui sujet E era sujeito pour Marie, para Miriam Aaron, e Arão, bandeko propre à os Moïse, irmãos próprios de Moisés, pour pas manquer Moïse respect. para faltar respeito a Moisés. Écoutez ce qu'il disait. Vamos ouvir o que diziam. Il dit, Disse, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. é somente a Moisés que o Senhor fala. Ne c'est pas aussi par nous qu'il parle. Também não é a nós que ele fala. Nzambe alobaka kaka na Moïse. Deus só fala com Moisés, Na biso pe alobaka ko. não fala conosco também. Tango baza koloba ngo na katimini. Enquanto falavam a partir daí, Dieu, oh Dieu de cieux, Deus a partir do céu il a écouté leurs paroles de katimini. ouvia as suas palavras que falavam aí. Au verset 3. No verso 3, Et l'Éternel entendit. e o Senhor ouviu, Oh, Moïse était un homme fort et patient. enquanto que Moisés era um homem forte e paciente, Plus qu'un homme sur la face de la terre. mais do que qualquer homem na face da terra. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, E de repente o Senhor disse a Moisés, Aaron Arão et à Marie, e Miriam allez-vous trois à la tente d'assignation. vão diretamente à tenda da congregação. Et allèrent tous les trois. E foram lá os três. C'était la conférence Era a conferência entre Dieu entre Deus et Moïse, e Moisés, Aaron et Marie. Arão e a Miriam, À cause du manque du respect de son serviteur. por causa da falta de respeito do seu servo. L'Éternel descendit dans la colonne de feu. E então o Senhor se colocou na coluna de fogo Et il se tient à l'entrée de la tente. e se colocou na entrada da tenda, Il appela Aaron et Marie. chamou Arão e Miriam Ils avancèrent tous les deux. e avançaram-se os dois. Et il dit, E disse, écoute bien mes paroles. ouvem bem as minhas palavras. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, Quando entre vós tiver profeta, alingatali sabangona nu importance ya Moïse. não quero mostrar-lhes a importância de Moisés. Soki bomoni kati na bino un prophète. Quando vir diante de vós profeta, C'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révèle é en lui. numa visão que o Senhor me revela a ele, C'est dans un songe que je lui parlerai. é num sonho que eu lhe falarei. Soki bomoni prophète. Se virem profeta, Ba Noé, como Noé, ba Abraham, como Abraão, ba Isaac, como Isaac, pe ba mosusu wana. e entre outros, Baza ba prophète moko. são profetas Soki nga Nzambe nalingi nalobela e quando bango. Deus quer falar com eles, Nalobelaka bango na bandoto. falo-lhes através de sonhos Pe na ba vision. e de visões. Kasi eza bongo te lolenge moko na Mas Moïse. não é assim com Moisés. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Não é assim com meu servo Moisés. Mose nga nasukaki kaka na bandoto te. Moisés não é somente com sonho. Ye na mema ye mosika. Eu lhe levei longe. Je lui parle de bouche en bouche. Eu lhe falo de boca a boca. Je me relève en lui sans intime. Me revelo nele sem nenhum Na enigma. mimonisamaka na ye kaka na ba vision te. Não somente me revelo a ele em visões, Akoki kotambola. ele pode andar Namonisami na ye. e eu me revelo a ele. Nasololaka na ye de bouche en bouche. Converso com ele de boca em boca. Nga nalobi. Eu falo Moïse avandi kimia e yoki. Moisés tranquilo ouve. Moïse pe alobi. E ele também diz Nga pe Nzambe navandi e eu kimia também nazoyoka. tranquilo lhe ouvindo. Mutu aboyokende kosakana na E ye. esse tipo de pessoa você quer brincar com C'est ele? faux. Não, não podes. Et il voit une représentation de l'éternel. E veja diante de uma representação do Moïse Senhor. bozolobela mabe wana. Esse Moisés que você fala o mal Azali représentation na ngai liboso na bino. é a minha primeira representação diante de Il vocês. faut du respect. Deve-se haver respeito. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte Por que que você não tiveram temor de parler contre mon serviteur, de falar contra o meu servo, contre Moïse? contra Moisés? Alléluia. Amém. Ozoka lipoke ya malobezo akobima na conférence. Você viu então a trouxa de palavra que caia nessa conferência? Samba silikaki ye. Deus estava nervoso Samba sepelaki e te. Deus não estava Parce contente que bazali koloba contre porque falavam mosali na ye. contra o seu servo. Au verset 9. No verso 9, La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux a ira do Senhor se acendeu contra eles et il s'en alla. e ele foi-se. Tangu conférence siliko, Quando a conferência terminou,
Nzamba nyetikeli bango kanda na ye. Deus deixou-lhe a sua ira. Tango nyetikeli bango Quando kanda. lhes deixou a sua ira, Nzamba ke na ye. Deus foi-se embora. Manque de respect paye. Falta de respeito paga. Yokali futi bandeko bazwaki. Houve então um pagamento que eles Pona tiveram kozanga respect. por faltar em respeito Na mosai na Nzambe Moïse. ao servo de Deus Moisés. Au verset 10. No verso 10, La nuée se retira de dessus la tente. a nuvem se retirou-se diante da tenda. Tango Nzamba ke na ye. Quando Deus foi-se embora, Et voici Marie était frappée d'une lèpre. e eis que a Miriam foi ferida com uma lepra. Quelle lèpre? Qual lepra? Lèpre blanche comme la neige. A lepra branca como a neve. Lèpre ya mabe. Na Uma lèpre lepra nyonso ebima kabati. muito perigosa em que aparece nas pessoas. Tango Aaron Quando Arão amoni ndeko na ye Marie. viu que a sua irmã Miriam Abetami penza na lèpre. estava mesmo ferida com lepra, Abangi. ele lhe temeu. Alobi Disse, keba. cuidado, Na parfois libume kovimba. talvez a minha boca pode inflamar. Imambango. Então, deixa que eu corra Nakende depressa kosala repentance. e vá fazer arrependimento Epai ya mosali na Nzambe. diante do servo de Deus. Aaron se retourna vers Marie. Arão se tirou diante da Et Miriam voici, elle avait le lèpre. e eis que ela tinha lepra. Alors Aaron dit à Moïse, Então Arão disse a Moisés, de grâce, mon Seigneur. disse, de graça, meu Senhor, Ne nous fais pas porter la peine du péché não nos faça carregar o castigo do pecado que nous avons commis en insensé. que nós cometemos Tango insensatamente. mutu aza komanke du respect. Quando alguém falta respeito, Asalaka makambo na lolenge ya kibozengi. ele faz coisa como insensato Et dont nous nous sommes rendus coupables. e que na qual nos tornamos culpados. Amen. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, malgré Moïse a supplié qui miséricorde ya Nzambe, embora que Moisés suplicou a misericórdia de Deus, mais soki otangi ntina se, mas ler até embaixo, okomona ke Marie você verá que a Miriam azalaki frappé na lèpre. foi ferida com lepra. Lèpre yango esalaki 7 jours. Aquela lepra fez 7 dias. E babenganaki E ye ela foi também expulsa kati na lisanga. fora do campo. Akomaki isolé Ela estava isolada à cause ya manque de respect. por falta de respeito. Car manque de respect paye. Porque falta de respeito paga. Alléluia. Amém. Alors, qui est Marie en fait? Então, o que é que a Miriam fez? J'aimerais lire son histoire Gostaria de ler a sua história. dans cette Bible exposée. Nesta Bíblia exposta, Ici, on a bien précisé l'histoire de Marie. aqui disseram precisamente a história da Miriam. Je vais lire ça ici Vou ler isso aqui, parce que nous allons bénéficier de quelque chose. porque vamos beneficiar de alguma coisa. Il y a des choses qui sont écrites ici, Há coisas que estão descritas aqui tu ne trouveras pas dans cette Bible. que não encontrarás nessa Bíblia. Qui est Marie? Quem é Miriam? Exode chapitre 15, Êxodo capítulo 15, au verset 20. Êxodo 15 e 20. Écoutez ce qu'on nous dit à ce qui concerne les maris. O que nos é dito aqui concernente a Miriam. Marie, la prophétesse. Miriam, a profetisa, Azalaki pe mosakoliko. ela também profetiza ela. Azalaki na don ya kosakola. Ela tinha dom de profecia. Sœur d'Aaron, Irmã de Arão, prit à la main d'un tambourin tomou na mão batuque et toutes les femmes vinrent après elle e todas as mulheres foram adiante dela avec des tambourins et à dansant. com batuques e dançavam. Maintenant, on a donné l'explication claire. Agora deram a explicação clara. Ici, cette explication, Aqui essa explicação exacte na Bible tozana. não está na Bíblia que nós temos. Marie était la sœur de Moïse et Aaron. A Miriam era irmã de Arão e Moisés. Azalaki penza ndeko propre ya Moïse Era mesmo irmã biológica de pe Moisés ya Aaron. e de Arão. C'est la première de femmes auquel la Bible accorde le titre de prophétesse. É a primeira mulher que na qual a Bíblia dá o título de profetisa. Azalaki na don ya ko Ela prophétiser. tinha um dom de profecia. D'ailleurs, Aliás, le prophète Michel o profeta Miqueias soutient que Marie a participé à la délivrance d'Israël. sustenta que a Miriam participou na libertação de Israel Elle revendiquait les dons de prophétie. e reivindicou o dom de profecia. Malgré Azalaki prophétesse, Embora que era profetisa, Azalaki na don ya tinha prophétie. o dom de profecia. Toutefois, Todas as vezes, son degré d'inspiration o seu modo de inspiração était inférieur à celui de Moïse. era inferior diante de Moisés.
Amen. Amen. Monique Marie, Vimos que a Miriam azalaki na don ya koprofetize. tem assim um dom de profecia. Leson tokozwa kuneza nini? Qual lição que nós vamos tirar aqui então? Okoki kozala na don ya Você prophétie. pode ter dom de profecia, Un don authentique venant de Dieu. dom autêntico vindo de Deus. Mais ceux qui ont manqué le Mas se respect, você faltar respeito, même si on a un don authentique à Dieu, mesmo se tiveres o dom autêntico de Deus, Dieu va te frapper. Deus vai te ferir. Car le manque du respect Porque a frappe. falta de respeito paga e bate. Alléluia. Amém. Prenons autre chose. Vamos pegar outra coisa. Toujours Moïse. Sempre Moisés. Moïse ayokaki pasi ko Moisés sofreu mesmo. kokamba bato eza pasi. Dirigir as pessoas é muito difícil. Bamanka Moïse respect Moisés plusieurs fois. lhe faltou respeito muitas vezes. Totala lisusu histoire oyo Lembra essa história aqui? ya Nombre chapitre 16. Em Números capítulo 16. Malgré la lecture est longue, Embora que a leitura é longa, mais je vais faire un effort. mas vou fazer esforço Nous puissions terminer à l'heure normale. que terminemos na hora exata. Nombre chapitre 16. Números 16, En commençant par le verset 1. começando no versículo 1. Coré, fils de Chisea, Coré, filho de Giseira, fils de Kenat, filho de Kenat fils de Lévi, e filho de Levi, se révolta avec Dathan se revoltou junto com Datã et Abiram, e Abirão, fils d'Alieb, filho de Alieb, et On, e Om, fils de Pelet. filho de Perete. Tous trois fils du Ruben. Esses três filhos Ils se soulevèrent contre Moïse. se revoltaram contra Moisés. Engangula ya bato oyo ebele E ko então havia tantos azar mesmo batelemeli moto moko que se levantaram só com uma pessoa. avec 250 hommes et des enfants d'Israël, Com 250 pessoas de filhos de Israel. des principaux de l'assemblée, Os principais da Assembleia, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée daqueles que convocaram a Assembleia et qui étaient des gens de renom. e que eram pessoas famosas. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Se juntaram, se reuniram contra Moisés e Arão Et leur dit, e disseram-lhes: ça n'a assez, isso é suficiente, car toute l'assemblée, porque toda a Assembleia, tous sont saints. todos são santos. Zoka maloba na bango Ouve as suas palavras contre Moïse. contra Moisés. Et le kindelo. Isso é demais. Kakabino te boza basantu. Não somente vocês que são santos, Biso nyonso pe toza basantu. todos nós aqui também somos santos. C'est un manque de respect Era falta de respeito envers Moïse. para com Moisés. Et l'Éternel est au milieu d'eux. E o Senhor estava no meio deles. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Por que vocês se levantaram acima da Assembleia do Senhor? Biso pe nzambe aza na ngambu na biso. Deus também está no nosso lado. Pona nini kaka yo Moïse? Porque somente você, Moisés, Nde otelemaka liboso que tem estado em frente ya koloba liboso na biso. de falar diante de nós. Biso nyonso pe toza basantu. Nós também somos santos. Sabe que Moïse passe, hein? Moisés estava aí como pastor. Quand Moïse attendit cela, Quando Moisés ouviu isso, il tomba sur son visage. caiu sobre o seu rosto Il parla à Corée à toute sa troupe e falou ao Corei diante de todo o seu grupo, en disant, dizendo: demain l'Éternel fera connaître amanhã o Senhor fará conhecer qui est à lui et lui qui est saint. quem é santo e quem não é. Et il fera approcher de lui. E fará aproximar dele, Il fera approcher de lui celui qui choisira. fará aproximar dele aquele que ele escolher. Problème est que bolobi oza Não basantu. tem problema todo mundo aqui é santo. Mais lobi nzambe ndako kata Mas amanhã likambo. Deus é quem vai encerrar esse assunto. Toko pusa na liboso na Vamos nos ye. aproximar diante dele. Yende mutu akoloba. E ele é quem dirá Soki ngai. se sou eu, To yo. ou vocês, To biso nyonso. ou todos nós aqui Toza basantu. que somos santos. Faites ceci. Façam isso. Toko sala boy. Faremos assim. Prenez le bracelet. Peguemos então, Bozo bambabola wa mike wana. peguem aquelas vossas tochas, Corée et toute sa troupe. Corei todo o seu grupo Demain, e amanhã mettez sur du feu coloquem lá fogo et posez du parfum e coloquem perfume devant l'Éternel. diante do Senhor. Lobi biso nyonso. Amanhã todos nós, Moko na mbabola moke. cada com aquela pequena peneira, Tokotia parfum. colocaremos nossos perfumes Tokotia moto. e fogo. Tokopusa na liboso ya Vamos nos nzambe. aproximar diante de Deus. Nzambe ndako kata likambo. Deus é quem vai encerrar esse assunto. Soki nani aza mosantu. Quem é santo? Celui que l'Éternel choisira, Ao que o Senhor escolher, c'est celui-là qui sera saint. ele é que será santo.
Moïse azalaki na motema monene, Moisés tinha um coração longânimo, mais awa akomi motema mukuse. mas aqui estava com o coração já curto, Po bamankaki yo respect. porque lhe faltaram respeito. Écoutez ce qu'il dit. Ouve o que ele disse. Ça n'est assez enfant de Lévi. Disse o suficiente para os filhos de Levi, Moto aza motema monene. aquele que era de coração Soki longânimo. alobi elekindelo, Quando fala que é demais, c'est que akomi na suka. é porque chegou mesmo no seu cume. Vous voyez mes chers frères bien-aimés. Então, irmãos amados, Moïse dit à Corée, Moisés disse a Coré: écoutez donc l'enfant de Lévi. ouve então, filho de Levi. Et c'est trop peu pour vous Será que é muito pesado para que le vocês Dieu d'Israël vous ait choisi que o Deus de Israel vos escolheu dans l'assemblée d'Israël na Assembleia de Israel, en vous faisant approcher de lui vos fazendo aproximar dele, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel? para que sejam empregados no serviço do tabernáculo do Bazalaki Senhor? penza na musala ya kosala ko, Que é o mesmo trabalho para fazer, mais musala oyo bazalaki na mas o kosala trabalho que tinham para fazer, batondaki yango te, eles não queriam daquele trabalho, balingaki kaka kozwa place ya Moïse. só queriam tirar o lugar de Moisés. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, soki omoni division esalami na se église, você vir divisão acontecer na igreja, ezalaka na baexplication mibale te. não tem tido duas explicações, Explication ezalaka kaka moko, é somente uma explicação. moto atikaki esika na ye, Alguém deixou seu lugar alingi azwa esika ya e quer moninga, pegar o lugar do outro. et c'est ça qui provoque des divisions. Isso é que provoca a divisão. Vous voyez mes chers frères bien-aimés, Vamos ver, irmãos amados, c'est une mauvaise chose. é uma má coisa. Et vous a fait approcher de lui, E se aproximaram dele, toi et tous tes frères, você e todos os teus irmãos, les enfants de Lévi. os filhos de Levi, Et vous voulez encore les sacerdoces. e queriam mais o sacerdócio. Moïse nazaki na service ya Moisés sacerdoce. é que estava no serviço de Balingi sacerdócio. mpe kaka na musala wana. Eles também queriam aquele trabalho. Et bamankaki Moïse E respect. faltaram respeito a Moisés. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, la lecture continue. a leitura Au continua. verset 16, No verso 16, Moïse dit à Corée, Moisés disse a Coré: toi et toute ta troupe, você e todo o teu grupo, trouvez-vous demain devant l'Éternel. amanhã se encontrem diante do Senhor. Toi et eux, Você e eles, avec Aaron, com Arão, prenez chacun votre bracelet, e tome cada um com sua tocha, mettez-y du parfum e coloquem perfume. et présentez devant l'Éternel chacun votre bracelet. E cada um apresente isso diante do Senhor. Il y aura 250 bracelets, Haverá 250 tochas toi et Aaron. de você e Arão. Vous prendrez aussi chacun votre bracelet. E tomareis também cada um a sua tocha. Ils partirent chacun leur E bracelet, foram cada um colocando a sua tocha. ils mirent du feu, E colocaram fogo. ils posèrent du parfum E colocaram perfume. et ils se tirent l'entrée de la tente d'assignation E colocaram na entrada da tenda da congregação avec Moïse et Aaron. com Moisés e Arão. Alléluia. Amém. Vous voyez mes chers frères bien-aimés. Então, irmãos amados, Et Bible lobby, a Bíblia diz tango ba se présenter que quando se apresentaram liboso ya nzambe, diante de Deus, au verset 22, no versículo 22, ils tombèrent sur leur visage. caíram sobre o seu rosto. Lisons verset 18. Versículo 18. Ils prirent chacun leur verset 19, m'excusez, et Corée convoqua toute l'assemblée E Coré convocou toda a assembleia contre Moïse et Aaron contra Moisés e à Arão l'entrée de sa tente d'assignation. na entrada da tenda da congregação. Alors la gloire de l'Éternel apparut toute l'assemblée. Então a glória do Senhor apareceu a toda a assembleia. Zamba kiti Deus desceu pour akata dossier. para encerrar o assunto, Oyo bazangelaki respect pa mosala na e nzambe. na qual faltaram respeito ao servo de Deus. Et l'Éternel parlant à Moïse E o Senhor falou a Moisés et Aaron dit, e Arão dizendo: séparez-vous du milieu de cette assemblée separai-vos no meio dessa assembleia et je le consumerai en un seul instant. e lhes queimarei num só instante. Na première audience, Na primeira audiência, tomonaki ke nzambe alobaki quand même vimos que Deus falou pelo menos avant de déposer malédiction. antes de colocar a maldição. Mais awa nzambe na ntango akiti Mas Deus aqui quando desceu, na conférence ya mibale na segunda conferência, nzambe alobaki te Deus não falou mais. mpo na nini Por quê? po amonaki ke peuple ya Porque viu que o Israel povo de Israel babandaki komanke Moïse ya trop. faltavam muito respeito a Moisés. Nzambe azwi solution Deus tomou uma solução, alobi Moïse disse Moisés na Aaron e Arão, bokabwana na ensemble oyo disse: afastem-se dessa assembleia, mpo nalingi nazikisa porque bango na eu miniti ya quero kotanga. queimá-los neste momento. Ntango Moïse na Aaron bayoki bongo, Quando Moisés e Arão ouviram isso,
Ils tombèrent sur leur visage caíram sobre o seu rosto et dirent, e disseram: kosepelaka na mabe ya monguna na yo te. não passa a gostar da maldade do teu inimigo. Soki monguna na wazo komanke o Quando teu inimigo respect, está te faltar respeito, yo koloba te ke nzambe você não beta. diga, Deus lhe bate, Deus lhe bate. Kosepelaka na malédiction ya Não, moninga te. nunca prefere entrar a maldição do outro. Mwana nzambe asepelaka Filho na de Deus lipamboli ya gosta moninga. sempre da bênção do seu próximo. Nzambe alinga beta bango. Deus queria batê-los. E maloba nzambe ezalaka E vérité. as palavras de Deus são verdade. D'ailleurs dimanche, Aliás, no domingo, tokomona ke parmi makambo esengeli topesa veremos que respect. entre as coisas que nós temos que Même respeitar, liloba ya nzambe esengeli topesa também temos molimemia. que respeitar a palavra de Parce Deus. que la parole de Dieu est la vérité. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ils tombèrent sur leur visage Caíram sobre o seu rosto et dirent, oh e Dieu, disseram: Oh Deus, Dieu des esprits, Deus dos espíritos, de toute chair, de todas as carnes, un seul homme a péché. só homem pecou. Nzambe ensemble mobimba te mutu Eu asumukaki. disse toda a assembleia que Moto pecou. moko nde mutu asumukaki. É uma pessoa que pecou. Et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. E se irritarás contra toda a assembleia. Nzambe olingi oboma ensemble Deus, mobimba você quer matar toda a assembleia à cause ya moto moko. por uma só pessoa que pecou? Nzambe alembiko. Deus também ficou todo mole. L'Éternel parla à Moïse O Senhor falou a Moisés et dit, e disse: parle à l'assemblée Fale à assembleia et dit, e diga: retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, Retirai-vos longe da morada de Coré, de Dathan de Datã et d'Abiraham. e de Abirão. Bango nde bazalaki auteur ya komanke Moïse respect. Eles aqui eram o autor da falta de respeito a Moisés. Nzambe alobi lokola ensemble Deus mobimba nde disse, bamanke o respect te. Como não falta da assembleia que te faltou respeito, Yebisa bango bakabwana na trois diga que se groupes. separem desses três grupos. Moïse se levant Moisés se levantou et alla vers Dathan e foi até Datã, et Abiram. Abirão. Et les anciens E d'Israël os anciãos de Israel le suivaient. os seguiam. Alléluia. Amém. Vous voyez mes chers frères bien-aimés. Então, irmãos amados, Il parla à l'assemblée et ele dit, falou à assembleia e disse: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes Afastai-vos da tenda desses maus homens et ne touchez à rien de ce qui leur e appartient, não toqueis em nada que lhes pertence, de peur que vous périssez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. de modo que não morram quando morrerem diante dos seus pecados. Mosika na trois groupes oyo. Longe desses três grupos, Po balingi bazwa etumbu querem receber o seu castigo ya manque ya respect. da falta de respeito. Ils se retirent de toutes parts loin de la tente de Corée, Então se retiraram longe da tenda de Coré, de Nathan de Datã et d'Ariham. e de Abirão. Dathan et Abiram Datã e Abirão sortirent saíram et se dirent à l'entrée de leur tente e disseram na entrada das suas tendas avec leurs femmes, com as suas mulheres, leurs fils com os seus filhos et leurs petits enfants. e os seus filhinhos. Alléluia. Amém. Tant maintenant basali séparation Agora, quando fizeram aquela separação entre ba provocateur ya makam entre os provocadores de problemas na peuple ya e Israël, o povo de Israel, basali séparation. fizeram uma separação. Écoutez maintenant la déclaration de Moïse. Vamos ouvir a declaração de Moisés. Moïse dit, Moisés disse: à ceci vous connaîtrez toutes ces choses. Nisto conhecereis todas as coisas, Et que je n'agis pas de moi-même. que eu não ajo de mim mesmo. Moïse oboza ko manquer O respect. Moisés que está a faltar respeito, Nasalaka na kibonga moko te. ele não age por si mesmo. Nzambe nde mutu atindikaka nga nasala makambo. Deus é quem me manda fazer coisas. Si ces gens meurent comme tous les hommes Se meurent, essas pessoas morrerem como outras pessoas morrem, il subsiste des sorts communs à tous les hommes. então que subsista também a tantos outros. Que signifie la mort de tous les mères O que que des hommes? O que significa a morte dos outros? Moïse alobi, Moisés disse: bato soki bakufi, essas pessoas se morrerem, liwa ya bato nyonso oyo bakufaka. a morte de tantos outros, Boyebake Nzambe te mutu atinda ngai. sabem que foi Deus quem me mandou. Liwa ya bato nyonso eza nini? Qual é a morte de todos os outros? Okomona bato ebele Você verá que muitas pessoas, avant akufa antes de morrerem, akoki kobela, podem adoecer. abeli Adoece, bamemi ye na lhe hôpital levam no hospital, bapesi ye soin, lhe tomam conta, mais akufi. mas morre na mesma. C'est la mort de tous les hommes. É a morte de todos os homens. Bato ebele bakufaka bongo. Muita gente morre assim. Mutu mususu aza bonne Outra santé, pessoa está de boa saúde, asali voyage faz uma viagem na wish,
para o Iji. ake bien, Ele vai bem, mais na nzela asali mas accident, no caminho faz um acidente akufi. e morre. C'est la mort de tous les hommes. É a morte de todos os homens. Mutu musu pasaki na ye Outra bien, pessoa estava tudo bem, alali, dorme, mais na tongo alamuki te. mas de manhã não acorda mais. C'est ça la mort de tous les hommes. Essa é a morte de todos os homens. Moïse alobi, Moisés disse, soki bomoni bato oyo nyonso bakufi na liwa ya bato bakufaka, se virem eles morrerem como a morte de todos os outros homens, boyebake nzambe nde te mutu aponanga. sabam que não foi Deus que me escolheu. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, soki nzambe asali eloko ya sika, Mas se o Senhor fizer uma coisa nova, wana nde nzambe atindaki nga. aí é Deus quem me mandou. Elingi koloba, Quer dizer, liwa bato oyo bakokufa, a morte dessas pessoas, ata mutu moko te na mokili akufa nem deja sequer bongo. uma pessoa nesse mundo já morreu assim. Si la terre ouvre sa bouche pour se Se goûter, a terra abrir a sua boca para lhes absorver, avec tout ce qui leur appartient, com tudo que lhes pertence, et qu'ils descendaient vivants dans le séjour de mort, e que daí são vivos na estadia de mortos, nous saurions alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. saberemos então que essas pessoas desprezaram ao Senhor. Okili boki aliwa Moïse abwakeli Então, bango. o tanto de morte que Moisés declarou a eles, Liwa na bino ekozala te oyo bato a vossa bakufaka. morte não será como a morte de tantos outros. Mais ya bino A liwa vossa morte, ekozala mokili ekofongola monoko. a boca, a terra abrirá então a sua boca. Mpe bokoti na E kati, vocês entrarão lá, yo na biloko na bino vocês, nyonso. e tudo aquilo que vos pertence. Ezalaki liwa ya sika Era uma morte nova oyo nano esalama te. que nunca jamais havia acontecido. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Uma vez que acabou de falar essas palavras, tango kaka Moïse asisi uma koloba, vez que Moisés acabou de falar, la terre qui était sous eux se fondit. a terra que estava abaixo deles se abriu, Mabele sukiko, a terra mesmo rachou-se. kaka ndenge Moïse alobaki. Como Moisés estava a falar também. La terre ouvre sa bouche. E a terra abriu a sua boca. Mabele alwande ezalaka na monoko. A terra de Luanda tem boca. La terre ouvre sa bouche. A terra abriu a sua boca Elle les engloutit. e os absorveu, Et leur maison, eles e as suas casas, avec tous les gens de Corée, com todas as pessoas de et Coré tous leurs biens. e todos os seus bens. Ils descendirent vivants. Eles desceram vivos. Bible eza na précision. A Bíblia tem precisão. Yoka bisika bakende ko se retrouver. Aonde eles foram se encontrar? Dans le séjour de mort. Na estadia de mortos. Pas dans le 6e dimension. Não foram na sexta dimensão, Mais dans le séjour de mort. mas na estadia de mortos. Et tout ce qui leur appartient. Eles e Appartenait. tudo que lhes pertencia. La terre le recouvrit. E então a terra fechou-se. Ezongi nango ndenge A ezalaki. terra fechou-se do jeito que Et era. il disparut au milieu de l'assemblée. E desapareceram do meio da assembleia. Alléluia. Amém. Manque de respect paye, mes frères. Falta de respeito paga, meus irmãos. Soki moto manquer respect, Quando alguém falta respeito, nzambe pe akofuta ye. Deus também vai lhe pagar. Parce que notre sous-thème est que Porque o nosso subtema é manque de respect paye. a falta de respeito paga. Omoni lifuti bango bazwaki. Viu então o pagamento que eles tiveram? On nini? Por quê? Po bamankaki Moïse. Porque faltaram respeito a Moisés Respect serviteur de Dieu. e que era o servo de Deus. Amen. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, tango maintenant événement et salami. e quando esse evento aconteceu, Ensemble na misu na bango bamoni a assembleia, eles viram tudo. que bato oyo bamankaki Moïse respect. As pessoas que faltaram respeito a Moisés, Nzambe abomi bango Deus matou-lhes na liwa oyo esalama nanu te. numa morte que era nova para eles. Babetelaki bango lisolo te. Ninguém contou a eles. Biso nde bazobetela biso lisolo. É a nós que estão a nos contar, Po tozotanga na Bible. porque estamos a ler na Me Bíblia. bango bamonaki yango Mas- en live. Eles viram mesmo assim, em direto. Me eloko ekamwisaka ngai. Mas o que tem me admirado mesmo, Mpo na peuple ya para Israel. o povo de Israel, Kozala incrédule eza motema mabe. ser incrédulo é ter um mau coração Eza mesmo. une mauvaise position. É uma má posição ser incrédulo. Être un incrédule c'est mauvais. Ser incrédulo é uma má coisa. À chaque fois que natangaka version elandi, Cada vez que tenho lido esse versículo, même ndenge na ngi natanga yango, mesmo como quero ler também, nazokamwa ensemble na bino. já estou a admirar junto convosco. Yoka maintenant le verset 41. Ouve agora no versículo 41. Eza pena version ekamwisaka É ngai. o versículo que me deixa admirado. Dès le lendemain, E no dia a seguir,
makambo esalami lelo É tipo as coisas aconteceram hoje lobi e amanhã, na sexta-feira, chaleur oyo bazalaki nango wana naquela semana que eles tinham ya mesmo, komona un grand spectacle esalami de ver o grande espetáculo que aconteceu. lobi kaka Mas elandi no dia seguinte, toute l'assemblée des enfants d'Israël toda a Assembleia dos Filhos de Israel murmura contre Moïse et Aaron. murmuraram contra Moisés e Arão. Quelle incrédulité! Mas que incredulidade! Bomoni nzamba bomi batu na miso na Viram bino que Deus matou pessoas aos vossos olhos a cause ya komanke respect. por falta de respeito. Mais lobi kaka oyo Mas elandi no dia seguinte, bobandi komanke Moïse pe respect. começaram novamente a faltar respeito a Moisés. Yoka manque ya respect na bango. Houve então o tipo de falta de respeito deles, En disant, dizendo: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. vocês fizeram morrer o povo do Senhor. Est-ce que Moïse nem abomaki bango? Será que foi Moisés quem eles matou? C'était Dieu. Mas era Deus. Nzamba kiti Deus desceu akati likambo e encerrou o assunto e apesi bango etumbu. e deu-lhes castigo, Pour manque de respect paye. porque falta de respeito paga. Vous voyez mes chers frères bien-aimés. Não vê, irmãos amados? Comme l'assemblée se forma contre Moïse et Aaron. Como a Assembleia se formou contra Moisés e Arão, Et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, e como colocaram seu olhar diante da tenda da congregação, tango kaka bazo manquer Moïse respect. uma vez que faltavam respeito a Moisés, Ba tourner regard na bango na tente e d'assignation. olharam para a tenda da congregação, Voici la nuée la couvrit. eis que a nuvem lhes cobriu Et la gloire de l'Éternel apparaît. e a glória do Senhor apareceu. Nzamba kiti lisusu. Deus desceu novamente. Moïse et Aaron apprirent devant la tente d'assignation. Moisés e Arão se aproximaram diante da Arrivèrent tenda, devant la tente d'assignation. chegaram diante da tenda da congregação, Po bamoni nzamba kitiko. porque viram que Deus desceu. Balingi bakende. Então estavam para ir Bayeba nini nzamba kiteli. para saber por que Deus desceu. Po nzamba kitaka na pamba te. Porque Deus não desce em vão. Nzamba kitaka soki likambo ezali. Deus desce quando há um problema, uma situação. Et l'Éternel parlant à Moïse E o Senhor falou a Moisés et dit, e disse: retirez-vous du milieu de cette assemblée. retirai-vos do meio dessa assembleia. Bino bozopusa na bisikanga nazali. Vocês que se aproximam onde eu estou, Okende mosika ya disse, ensemble mosika. retirai-vos da assembleia. Et je le consumerai en instant. E os queimarei no instante. Nalingi nazikisa bango na minute ya kotanga. Eu quero queimá-los no Alors, instante. boza mosika na bango. Então estejam longe deles. Ils tombèrent sur leur visage. Caíram sobre o seu rosto. Moïse azali koluka malaria ya banguna na ete. Vocês não procuravam a infelicidade dos seus inimigos. Nzamba yaki na décision. Porque Deus vinha mesmo com decisão Aboma bango nyonso. de matar a todos eles. Po baza komanke Moïse mosali na ye respect. Porque faltavam respeito a Moisés e seu Vous voyez mes servo. chers frères bien-aimés. Então, ver, irmãos amados. Et Moïse dit à Aaron, E Moisés disse a Arão, verset 45, verso 45: retirez-vous du milieu de cette assemblée retirei-vos do meio desta assembleia et je le consumerai à un instant. e os queimarei no instante. Ils tombèrent sur leur visage. Caíram sobre o seu rosto. Et Moïse dit à Aaron, Moisés e Arão prends le blassier, disse: tome então a mets tocha dessus du feu, e coloque fogo de dessus de l'autel, e diante do altar. pose du parfum, Coloque perfume va promptement vers l'assemblée e vai rapidamente à et assembleia fais pour eux l'expiation, e faça para eles a expiação, car la colère de l'Éternel a éclaté. porque a ira do Senhor explodiu. Tangu Moïse azana koloba na Quando Aaron, Moisés falava a Arão, Nzambe déjà bandina koboma batu. Deus já estava a matar as pessoas. Moïse a comprendre Moisés entendeu que Nzambe azana koboma. que Deus estava já a matar. Moïse a comprendre eloko eko kanga Moisés kanda ya entendeu o Nzambe que poderia então reter a ira de Deus ezali kaka sacrifice. seria o sacrifício. Ayebisi na Aaron, Disse Arão, kende mbangu, disse: vá sois depressa, bracelet, pegue a tua tocha, tia parfum, coloque perfume kende nango pembeni ya e assemblée, vá diante da assembleia po edose kanda ya Nzambe. para que possa apaziguar a ira de Nzambe Deus, abandi na porque koboma. Deus já está a matar. Et la plaie a commencé. E a praga começou. Oui, Nzambe abandaki déjà na koboma ko. Sim, Deus já estava a matar. Nzambe azalaki na posa asilisa na bango. Deus queria mesmo consumir a todos. Aaron prit le bracelet, Arão pegou então a tocha, comme il avait dit, como Moisés tinha lhe dito, et courut au milieu
de l'assemblée. e correu no meio da assembleia. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. E eis que a praga tinha começado entre o povo. Tango Moïse a commis, Quando Moisés chegou, et ça qui déjà trop tard. quando Arão chegou já era Aaron tarde tango demais. commis, ça qui déjà trop tard. Quando Arão chegou era tarde demais. Zamba banda qui déjà ko bomba. Deus já estava a matar. Il offrit le parfum Colocou perfume et il fit l'expiation pour le peuple. e fez a expiação para o povo. A Sengeli peuple mawa. Pediu misericórdia ao Mais povo. c'était déjà le trop Mas tard. era tarde demais. Il se plaça entre le mort et le vivant. Se colocou entre os mortos e os vivos. A vu sacrifice wana. Colocou aquele sacrifício. Atango kati ya bato déjà baza kokufa. Colocou entre os que morriam Na bato non bakufite. e os que estavam vivos. Et le pleu fit arrêter. E então a praga parou. Yoka maintenant nombre ya bato bakufaki. Houve agora o número daqueles que morreram À cause ya manque ya respect. por causa da falta de respeito. Il y eut 14 700 personnes Houve 14.700 pessoas qui mourirent de cette plaie. que morreram diante daquela praga. Autres ceux qui étaient morts à cause de Corée. Em relação àqueles que morreram diante de Coré. Aaron retourna auprès de Moïse. Então Arão voltou diante de Moisés. À l'entrée de sa tente d'assignation, Na entrada da tenda da congregação. la plaie était arrêtée. E a praga tinha parado. Amen. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, le manque de respect paye. a falta de respeito paga. Bato soki bakufaki, Se as pessoas se morreram, eza po bazangaki limemia epai ya Moïse. é porque faltaram respeito a Moisés. Notre thème, O nosso tema le respect. é o respeito. C'est un grand sujet, mes frères. É um grande sujeito, meus irmãos. Vous voyez, mes chers frères bien-aimés, Vamos ver, irmãos amados. total alisus Eli. Vamos ler mais para Elias. Eli peut manquer qui est respect. Elias também lhe faltaram respeito Epai ya Akab, roi d'Israël. diante daqueles reis de Israel. Na Jézabel, sa femme païenne. E Jezabel, a sua mulher pagã. L'histoire est mentionnée A história é mencionada dans 1 Roi chapitre 18. em 1 de Reis 18. Voici ce que nous lisons. Lemos assim. 1 Roi chapitre 18. 1 de Reis 18. D'ailleurs, avant d'attendre la lecture, Antes de ler a leitura, Nalingina pesa 3 raisons. vou dar 3 razões Oye, sala qui que Jézabel que fez com que a Jezabel a manqué Élie le respect. faltasse respeito a Elias. Première raison, Primeira razão c'est que parce que Élie era porque Elias a qui koloba toujours vérité. falava sempre a verdade. Tango Akab, Quando Acabe a quelque soit une païenne, foi pegar uma pagã, et c'est pas ça qui Élie était. aquilo não agradou Elias. Parce que Élie a comprendre Porque Elias que entendeu na assemblée, que na assembleia tokoki kobala mopaka noté. não podemos casar com o pagão. Yatali roi, Viu o rei, a quelque soit Jézabel. foi pegar uma Jezabel A c'est pas qui na acte wana e te, não gostou daquele ato, il a dit la vérité. e ele falou a verdade. À cause de la vérité à Élie, Por causa da verdade de Elias, etikala ki kanda na motema ya aquilo Jézabel. tinha deixado uma ira no coração da Jezabel. Deuxième motif, E segundo motivo, ezala qui se passe que Élie era porque Elias arrêtaki mbula pendant 3 ans et demi. tinha parado a chuva durante 3 anos e 6 meses. Pona nini Élie arrêtaki mbula 3 ans et demi? Por que parou a chuva durante 3 anos e 6 C'est meses? parce que Jézabel na Akab É porque Jezabel e Acabe bazalaka kondimate que réellement Élie azalaki mosali na Nzambe. não criam que na verdade Elias era servo de Deus. Pona kodémontrer bango ke nauti epai ya Nzambe, Para demonstrar-lhes que era servo de Deus, asalaka une forte déclaration. ele fez uma forte declaração. Alobi mbula ekobeta te pendant 3 ans et Disse, demi. não haveria chuva nem orvalho por 3 anos Eza e te meio. pona maloba na Nzambe, Não pelas palavras de Deus, eza nde liloba na ngai. mas segundo a minha palavra. E ekokisamaki. E aquilo se cumpriu mesmo. A cause na yango, Por causa daquilo, Jézabel atikalaki na tanda na Isabel motema estava nervoso a cause ya Élie. por causa de Elias. Troisième raison, Terceira razão oyo esalaki ke Jézabel que fez com que a Jezabel a manqué Élie le respect, faltasse respeito a Elias ezalaki parce que Élie era porque Elias abomaka baprofete ya Baal. tinha matado os profetas de Baal. Parce que plan ezalaki Porque o plano era, toza koyeba nani aza Nzambe ya solo. vamos conhecer quem é o verdadeiro Deus. Soki bino Nzambe na bino Se eu fosse o Deus, aza ya solo, que é o verdadeiro, parce que Akab porque Acabe akotaka mpe koadore Nzambe ya Baal. também adorava os deuses de Baal. E Eli atikalaka ye moko. E Elias estava só.
tango asali spectacle wana, Quando fez aquele espetáculo, Nzamba prouvé que Nzambe ya Elinda za Nzamba solo. então provou-se que Deus de Elias era o Deus E na tango verdadeiro. kataki ba profeta Bali mitu, E quando cortou as cabeças dos profetas de Baal, le 3 points wana na tango Jezabel amanyoli yango, então quando a Isabel pegou esses 3 pontos, ne salaki que a manqué lui le respect. é que fez com que faltasse respeito a Elias. Voilà ce que nous lisons dans 1 Roi chapitre 18 Então lemos assim em 1 de Reis 18, au verset 17. verso 17. À peine Akab perçut-il Élie, E depois Acabe persuadiu então Elias, qui lui dit, que lhe disse: et c'est toi qui jettes le pauvre en Israël. será que você que perturba o povo de Israel? Et c'est là qui manque à respect. Era também falta de respeito. Balobelaka na mosala Nzambe bongo te. Não se fala assim ao servo de Deus. Lolenge na ye, A sua maneira et c'est là qui a comme manqué du respect. era de falta de respeito. Élie répondit, Elias respondeu, je ne trouble point Israël. disse: estou diante do povo de Israel, C'est toi au contraire mas é pelo contrário você et la maison de ton père. que é a razão do teu pai, Puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel porque deixaram os mandamentos do Senhor et que tu es allé après le Baal. e seguiram então os de Baal. Vous voyez mes chers frères bien-aimés, Vamos ver, irmãos amados, Élie te mutazaki ko trouver peuple à Israël. não era Elias que perturbava o povo de Israel, Mais ezalaki nde Akab. mas era Acabe, Po atikaki Nzambe ya solo que tinha abandonado o verdadeiro Deus et ake na Nzambe ya Abal. e foi então aos deuses de Baal. Et lolenge na ye ya koya epa Eli, E a sua maneira de vir a Elias ezalaki ya manque ya respect. era de falta de respeito. Yo ne E você ozo trouver peuple à que Israël. está a perturbar o povo de Israel, Oh, en réalité, enquanto que na verdade Eli a trouvé le peuple à Israël. Elias não perturbou o povo de Israel. Dans 1 Roi chapitre 19, É 1 de Reis 19, au verset 4, au verset 1 à 4. no versículo 1 até 4, Akab rapprochant à Jézabel, Akab rapportant à Jézabel contou a Jezabel tout ce qu'avait fait Eli. tudo que Elias tinha feito Et comment il avait tué l'épée tous les prophètes. e como tinha matado a espada todos os profetas. Jézabel envoya un messager à Élie Jezabel lhe mandando um mensageiro a Elias pour lui dire para lhe dizer que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. que o Deus então te trate de todo o seu vigor. Message aqui en politesse. Uma mensagem de falta de respeito. Si demain à cette heure, E se até a esta hora je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. não fizer da tua vida como fizeste da vida de cada um deles, Yolo kolo bomi como bato, você matou as pessoas, ngai pelobi, eu também amanhã nakoya ko boma yo, virei te matar, kaka ndengo bomi bato. como você matou eles. Et cette parole-là, E essa palavra, soko tangi na verset 4, se ler no versículo 4, Bible lobi Eli akimaki. a Bíblia diz que Elias fugiu. Mais na tango ba manquer Eli respect. Mas quando faltava respeito a Elias, Conséquence ezalaki nini? qual era a consequência? Conséquence ezalaki, A consequência era, soko tangi 1 Roi chapitre 21, se leres 1 de Reis 21, à partir du verset 17 tina 23, do versículo 17 até 23, okomona que conséquence ya Akabi na Jezabel, verás que a consequência de Acabe e Jezabel bambwa nde mutu baliaki bango. são os cães que lhes devoraram. Ezalaki lifuti Era então a recompensa ya kozanga respect de falta de respeito epa ya mosali na Nzambe. para o servo de Deus. Oh, Eli Elias azalaki pasteur era pastor ya Jezabel da Jezabel na Akabi. e de Acabe. Écoutez ce que frère Branham dit. Vamos ver o que diz o irmão Branham. Dans sa prédication, la foi est une ferme assurance. Na sua pregação, a fé é um firme fundamento. Au paragraphe 167. Parágrafo 167. Il était même le pasteur d'Akab. Ele era até o pastor de Acabe Il était le pasteur de e Jezabel. era o pastor de Jezabel. Elle ne voulait pas admettre qu'il était son pasteur. Eles não queriam admitir que Elias era o seu pastor. Mais c'est lui qui lui avait dit Mas o que tinha lhes dito, le genre de vie qu'elle menait. o tipo de vida que eles levavam. C'est vrai. É verdade. Il était son pasteur. Era o seu pastor. Elle le haïssait Eles lhe odiavam, et pourtant il était le don pourvu enquanto que era o dom provido
par Dieu pour elle. de Deus para eles. Là-bas, Aí, afin de lui faire connaître ses péchés. para lhes fazer conhecer os seus pecados. Et elle ne l'a pas reconnu. E eles não reconheceram. Vous savez Vocês sabem de quoi je parle? de que estou a falar. Ce que tangi tina se a déclaration Se yo, ler até embaixo nesta declaração, Frère Branham alobi, Branham me diz li futi ya Jezabel ezalaki, qual era o pagamento da Jezabel. liwa na ye bambwande mutu baliaki ye. Na sua morte foram os cães que lhes devoraram. Ezalaki li futi oyo nzambe apesaki ye. Era então um pagamento para com ela. Totala susu moto mususu na Bible. Vamos ler um outro personagem na Bíblia Oyo bamankaka respect. que lhe faltaram respeito. Ezalaki Élisée. Era o profeta Eliseu. Élisée, Eliseu, tango auti kozwa double portion. quando tivera recebido a dupla porção, Aza kozonga, ele voltava na nzela aza komata montagne. e no caminho subia então pela Lokola montanha. azalaka na libanzi, Como era careca, bana mikie, as crianças batali ye, olharam-lhe bamankaki yo respect. e começaram a zombar-se dele. Dans 2 Rois chapitre 2, Em 2 de Reis 2, je descends pas en pas pour terminer ma prédication. vou me avançando para terminar a minha pregação. Dans 2 Rois chapitre 2, Em 2 de Reis 2, au verset 23, no versículo 23, il monta de là à Bethel. ele subia daí Et comme il cheminait à monter, e como então andava, tango akomi na suka ya montagne, quando estava então no cume da montanha, na montagne libande monanaka bien, na montanha lá no cume mesmo, a careca aparece bem. komi penza na suka. Estava mesmo já no fim. Deux petits garçons sortis de la ville Duas crianças saíram da cidade et se moquèrent de lui. e começaram a zombar-se dele. Ezalaki manque à respect. Era falta de respeito. Ils lui disaient, Que lhe diziam: mon chauve, oh senhor careca, mata moto libanzi, oh sobe senhor careca, mon chauve, sobe senhor careca, mon chauve. sobe senhor careca. Ezalaki epasi, hein? Aquilo deu muito a Eliseu. Jokande muto bazo finga wana, Afinal, o homem que ofendiam aí azotambola na double auction. andava com dupla porção. Na nguya na ye ya double auction Com wana. seu poder de dupla porção, Il se retourna pour les regarder então virou-se para olhá-los et il maudit au nom de e l'Éternel. os amaldiçoou em nome do Senhor. Écoutez conséquence. Vamos ouvir a consequência. Alors, 2 ours sortirent de la forêt Então, duas ursas saíram da floresta et déchirent 42 de ses enfants. e rasgaram 42 dessas crianças. Alléluia. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, il faut du respect envers les hommes. deve-se haver respeito para com os outros. Manque du respect paye. A falta de respeito paga. Totanga wa Eli Lemos aqui sobre Elias, amaudiraki bango amaldiçoou-lhes au nom de l'Éternel. em nome do Senhor. Pourquoi Eli amaudiraki bango au nom de l'Éternel? Por que Eliseu amaldiçoou-lhes em nome do Senhor? Ce qui Eli amaudiraki bango, Se Eliseu amaldiçoou-lhes, malédiction pe simbaki, a maldição também deu certo. c'est parce que Eli vivait dans l'Ancien Testament. É porque Eliseu vivia no Antigo Testamento. Pour nous, les gens du Nouveau Testament, Para nós, as pessoas do Novo Testamento, même ceux qui basali au mabe, mesmo se te fizerem mal, ba manquer au se te respect, faltarem respeito, comme dirakate. não amaldiçoe. Biso place na biso ezali, O nosso lugar está na Romains chapitre 12, em Romanos capítulo 12, au verset 14. Romanos 12 e 14. Voici ce que nous lisons. Lemos assim: Bénissez ceux qui vous persécutent. abençoa aqueles que vos perseguem. Bénissez et ne maudissez pas. Abençoe e não amaldiçoei. Biso tolakelaka mabe te, Nós não amaldiçoamos. mais biso to pambolaka. Nós sim abençoamos. Et on a bien précisé ça E aussi também precisaram bem isto. dans 1 Pierre chapitre 3, É 1 de Pedro capítulo 3. au verset 9. 1 de Pedro 3, 9. Voici ce que nous lisons. Lemos assim: Ne rendez point le mal e não rendei mal pour mal, por mal ou injure pour injure. ou injúria sobre injúria, Bénissez au contraire. mas abençoai pelo contrário. Car Porque c'est à cela é nisto que vous avez été appelés, que vocês foram chamados afin d'hériter la bénédiction. para herdarem a bênção. Tobenga mapoto la kela mabete, Não fomos chamados para mais amaldiçoar, tobianga mapoto
pambola. Mas fomos chamados para E abençoar. na kosalaka bongo. E fazendo assim, Nde toza koherite lipamboli. é que herdamos a bênção. E lipamboli oyo bazoloba E awa. a bênção de que se fala Eza aqui lipamboli ya mbongo te. não é a bênção de dinheiro, Eza lipamboli ya libala te. não é a bênção de casamento, Eza lipamboli ya bana te. não é a bênção de filhos, C'est la bénédiction de la vie é a éternelle. bênção da vida eterna. Alléluia. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, manque de respect paye. falta de respeito paga. Même au temps de Samuel, Mesmo no tempo de Samuel, manquaka ye respect. lhe faltaram também respeito. Zambe atie Samuel Deus colocou Samuel pour a conduire le peuple à Israël. para que conduzisse o povo de Israel. Mais ce que tangi na 1 Samuel chapitre 8, Se você ler 1 de Samuel capítulo 8, au verset 4 à 9, do versículo 4 a 9, Bible obi peuple ya a Bíblia diz Israël que o povo de Israel bayaki na kozanga Samuel respect. faltou respeito a Samuel. Objectif na bango ezalaki Seu nini? objetivo era qual? Nzambe atia roi. Que Deus colocasse rei. E tangu batie mosukusuku epa ya Samuel, E quando colocaram então a carga sobre Samuel, Nzambe asali oyo ezali volonté permissive, Deus fez a vontade permissiva roi mpe abimaki. e o rei também surgiu. E sort ya peuple ya Israël Então, o fim do povo de Israel, comme punition ya komanke respect pa ya Samuel. como punição da falta de respeito a Samuel, Soki otangi 1 Samuel chapitre 8, se você ler 1 de Samuel capítulo 8, au verset 10 à do 20, versículo 10 a 20, okomona ke arrivé ya Saul, você verá que a chegada de Saul, Saul amemelaki bango malédiction. Saul lhe trouxe-lhes maldição. Ezalaki punition Era a punição oyo Nzambe que Deus apesaki peuple na ye. deu ao seu povo. E moto mosusu na Bible E outro personagem na Bíblia oyo bazangaki respect que faltaram respeito ezali Noé. é Noé. Noé Noé, tangu babimi na arche, quando saíram da arca, Bible eza na koloba azalaki ye na libota na ele ye. diz que estava junto com sua família. Azalaki kosala bilanga ya vine. Ele cultivava então a sua vinha de vinho, Amelaki ele bebeu alangwe. e embriagou-se. Tangu bakomi na Genèse chapitre 9, Quando chegamos em Gênesis capítulo 9, au verset 18, no verso 18, soko otangi ntina 28, se ler até 28, komona ke Noé na tango alangwaki atikalaki bolumbu. daqui quando Noé embriagou-se e ficou nu, Mwana na ye moko, dos seus filhos, Sem, Cham, chamado Cam, tango aye, quando veio, amoni bolumbu a papa na ye. viu a nudez do seu pai, Fala pesa ye respect, ao invés de respeitá-lo afinika e ye, cobri-lo, ye esepelisaki ye. aquilo lhe agradou muito. Sepelisaki Cham, Agradou muito a Cam aki avec sourire. e começou a rir até Liboso bandeko na ye, diante dos seus irmãos. koloba ke na amoni bolumbu a Falar que papa. via a nudez do pai. Bandeko no mibale ba regrete. Seus irmãos também lamentaram Baye na elamba, e vieram com manto ba couvrir nudité a papa na ye. cobrir a nudez do seu pai. Tangu Noé alamukaki, Quando Noé despertou-se, ba raconter likambo ndenge ezalaki. lhe contaram como é que aconteceu. Punition ya Cham ezalaki nini? Qual era a punição de Cam? Soki otangi version na pesiko, Se você ler esse versículo que eu dei, okomona Noé azalaki kopesa punition epai ya Cham na kolia mino. você verá que Noé estava aí a dar punição a Cam com ranger de dente. okozala moti yo kati na bandeko na yo. Disse, você será amaldiçoado entre os teus irmãos. E malédiction ya Cham, E a maldição de Cam, ti lelo na pokwa oyo, até hoje nesta tarde, ezalaka kaka. subsiste. Pourquoi? Por quê? Parce que amankaki respect Porque faltou respeito papa na ye. ao seu pai. Bien-aimés frères et sœurs, Amados irmãos e irmãs, pour terminer ma prédication, para terminar a minha pregação, je vais dire une chose. quero dizer alguma coisa. Peut-être na kopesa déclaration nango dimanche. Vai dar a sua declaração no domingo. Soki oko eloko mosusu eloko moko ekomeli yo na nzoto, Se alguma coisa está acontecendo no teu corpo, bamalédiction ebele ekomelaka biso, algumas maldições que nos acontecem, nakopesa situation nango le dimanche Dieu da voulant. estação no domingo, se Deus quiser. Baproblème ebele ya malheur ekomelaka biso, Muitos problemas nos surgem, bamaladie, doenças, baproblème, problemas, bacomplication complicações. mingi ndeko na nga, Muitas vezes, meu irmão, ezalaka mpona kozanga respect na bandeko. tem sido por falta de respeito aos irmãos. Tangu omanke respect pa ya ndeko na yo, Quando você falta respeito ao teu irmão, bien-aimés frères et sœurs, amado irmão e irmã, Nzambe akobeta yo. Deus vai te bater. Et
dimanche nakopesa 10 groupes E domingo falarei sobre 10 grupos ya oyo nzambe alingi te to manque respect. daqueles que Deus não quer que faltemos respeito. Tokomona même na bapayen Veremos até os pagãos. nzambe alingi to respecte bango. Deus quer que respeitamos Soki Deus. omanke même payen Se você respect, faltar respeito até a um pagão, nzambe akobeta yo. Deus vai te bater. Raison pour laquelle Razão pela qual nalingaki mpenza namema sujet oyo quero mesmo levar este sujeito, totia yango na mitema colocar nos nossos ke corações kopesa moto e respect dar respeito à pessoa. nzambe apambolaka. Deus abençoa nisso. Kozanga mpe kopesa moto E respect faltar também respeito à pessoa ezalaka mpe na lifuti. também tem a sua Na recompensa. prédication le respect paragraphe 77. Na pregação, respeito, parágrafo 77, Dieu réclame le respect. Deus reclama o respeito. Lorsque Dieu voit son messager, Quando Deus envia o seu mensageiro, écoutez-le ouvem-lhe et respectez-le. e respeitem-lhe. Peu importe si les gens appellent cela un test d'insulte. Pouco importam se as pessoas chamam disso um pouco Ata bato absurdo. mosusu babengi yango olekisi ndelo na kopesa respect Se eu te falarem que você ultrapassou em respeitar, ou quelque chose comme ou cela, alguma coisa desse jeito, laissez-le le monde à faire. deixa que eles façam isso. Mais vous Mas você montrez du respect mostre respeito envers tout le monde. para com todo mundo. Que Dieu bénisse. Que Deus vos abençoe. Nalobaki lobi par la grâce de Dieu. Disse que amanhã, pela graça de Deus, Lokola eza mokolo ya prière, como é dia das orações, toya penza na esprit ya prière. venhamos com espírito de oração. Nakopesa exhortation moko ezali très importante Darei uma exortação muito importante concernant l'église. concernente à igreja, Et yango nde ekomema biso penza tobondela nzambe. é que nos levará para orarmos a Deus. Parce que faut toluka face ya nzambe na Temos baforme que et tout. procurar a face de Deus em todas as formas. Toza na baproblème même na église awa. Temos tantos problemas aqui na igreja, Même biso moko toza na baproblème. nós também temos problemas. Solution na biso eza na prière. A nossa solução está na oração, Parce que notre force est dans la prière. porque a nossa força está na Et oração. venez avec l'atmosphère de la E prière. venham com a atmosfera de oração, Après exhortation, e depois da exortação, tokobondela nzambe na biso. vamos orar ao nosso Deus. Que Dieu bénisse. Que Deus nos abençoe.